Olá, tudo bem? Aqui é o Éder Carneiro, da Odonto Branding. Obrigado pela sua presença neste vídeo. Esse é o nosso segundo vídeo, a nossa segunda aula do curso Lucratividade na Odontologia. Na verdade, é um tema muito interessante que a gente está tratando justamente para poder trazer para você que é dentista uma nova oportunidade de visão sobre o seu consultório, sobre a sua vida profissional, e o nosso grande objetivo é fazer com que você tenha realmente condições de aplicar os métodos que nós estamos ensinando aqui e que vão aumentar a sua lucratividade ao mesmo tempo que te dê tempo livre para poder curtir sua família, para poder fazer aquele curso que você tanto quis e todas as outras vontades que são aí parte da sua vida, parte do seu projeto de vida. Então hoje, especificamente dia 4 de março, eu inicio a segunda aula dizendo para você como que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com propagandas que atraiam clientes que pagam bem. Como eu falei na primeira aula, nosso primeiro encontro, que você também pode assistir aqui nessa mesma página, nós temos tipos de propagandas diferentes. Algumas vão atrair mais clientes, outras vão atrair clientes que não necessariamente são os bons clientes, aqueles que você quer na sua clínica. Se nós, por exemplo, fizermos uma propaganda, e principalmente propagandas apelativas a preço, nós vamos atrair clientes que são mais sensíveis a preço. E isso não necessariamente é bom, porque eu posso ter um cliente que venha, mas um cliente que me abandone um tratamento ortodôntico, por exemplo, com 4 a 6 meses, e isso é péssimo para mim. Ou eu posso ter clientes com maior tendência à inadimplência, clientes que vão faltar muito, ou clientes que não me tragam efetivamente retorno, que só queiram talvez pagar mais barato, e isso não é bom para a nossa clínica, pelo menos em termos de sustentabilidade. Mas nós temos a opção de atrair clientes que são clientes bons, clientes pagadores, clientes que vão fidelizar a nossa clínica, vão dar muito mais rentabilidade ao longo do prazo. E para entender bem o poder de uma propaganda, principalmente o poder de uma propaganda que atrai bons clientes, a gente precisa entender como que o cliente pensa, como que o cliente vê a odontologia, como que ele vê o nosso consultório. Então vamos imaginar nosso cliente hipotético que apareceu aí para você. Esse cliente ele é exposto a várias marcas de odontologia. Então, por exemplo, aí tem alguns logos de algumas clínicas que trabalham com odontologia. Como que eu vou fazer para que esse cliente veja realmente a minha clínica, veja o meu produto como algo diferencial, realmente ele venha para a minha clínica? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse cliente ele não vai ver só a sua propaganda. Ele vai ver inúmeras propagandas. Na verdade, ele vai ver propagandas de todos os estilos, de todos os níveis, de várias marcas diferentes, de várias empresas, todas elas querendo vender alguma coisa para esse cliente. Então nós temos, a ciência mostra para a gente que a gente tem em torno de 1.000 exposições diárias a diferentes marcas, a diferentes estímulos de propaganda. E isso é algo extremamente cansativo para o nosso cérebro. Se nós tivermos que lembrar sobre aproximadamente 1.000 marcas que você acaba tendo contato todos os dias, você simplesmente não teria cérebro suficiente para armazenar tanta informação. Você ficaria constantemente estressado. Então, seu cérebro, ele cria alguns bloqueios. Ele não deixa você ver algumas marcas, ele não deixa você ver algumas propagandas. E para te exemplificar isso, eu vou trazer um trabalho científico da década de 80 e 70. Ele foi publicado inicialmente pela Universidade de Harvard, mas ele foi replicado em outros países também, então já se comprovou isso como verdade. Recentemente, no ano de 2014, o programa Fantástico da Rede Globo, ele mostrou uma matéria onde colocava-se um grupo de pessoas num teatro e essas pessoas eram expostas, elas iriam assistir uma dança de balé, um balé desses comuns, né, tradicionais. E durante a apresentação de cerca de 5 minutos, vejam bem, estou falando de apresentação rápida, de cerca de 5 minutos, passa pelo meio das dançarinas um homem vestido de gorila. Isso mesmo, um homem vestido de gorila atravessando um palco entre dançarinas de balé. E depois eles fizeram um estudo para ver quantas pessoas daquele grupo tinham visto aquele homem e quantas não tinham. Por incrível que pareça, menos de 10% das pessoas tinham visto aquele homem vestido de gorila atravessando o palco. E por que só isso de pessoas viram? Porque a grande maioria, por mais que estivessem olhando para aquelas pessoas dançando, elas não estavam vendo, ou seja, o cérebro dessas pessoas estavam bloqueando qualquer coisa que pudesse chamar a atenção e principalmente que fosse atípico. Que afinal de contas, quem que vai imaginar passar um gorila entre um teatro com pessoas dançando balé? Isso mostra para mim e para você que o nosso cérebro é seletivo.
Ele não vê todas as coisas. Então, por exemplo, quando você sai da sua casa e vai para o seu consultório trabalhar, ou vai ao shopping, ou vai a qualquer lugar, você vai passar sobre vários lugares que tem propagandas, que tem outdoor, que tem alguém falando sobre algum produto, e não necessariamente você vê aqueles produtos. Não necessariamente você vê aquele outdoor. Ou se você vê, você nem lembra o que estava escrito lá, porque seu cérebro simplesmente ignorou aquela mensagem. Então, se você imaginar que você estava naquele meio, você estava no meio do outdoor, você estava no meio do caminho, as pessoas simplesmente podem te ignorar também. E, na verdade, as pessoas só vão conseguir te enxergar bem quando elas têm uma necessidade. A necessidade é uma dor ou algo que faz esse cérebro dessa nossa cliente hipotética aqui prestar mais atenção ao mercado externo, aquilo que está acontecendo lá fora. É aquela situação de você, por exemplo, comprar um carro branco e você sai na rua e você começa a ver vários carros brancos. Você fala, nossa, mas não parece que não tinha tanto carro branco. Ou então você compra um carro de uma marca X e quando você sai, você vê outras pessoas com o mesmo carro. Por que seu cérebro naquele momento começou a enxergar mais o carro da marca X, ou o carro branco, ou uma pessoa que tem uma roupa parecida com a sua, ou outros consultórios odontológicos para a gente que é dentista? Porque para nós, seletivamente, naquele dado momento, aquilo é importante. Aí o cérebro passa da barreira, ele deixa passar. Mas quando a gente tem uma necessidade, a gente também tem esse desbloqueio. E aí o nosso cérebro começa a dar uma brecha para a gente poder observar aquilo que está acontecendo. Então, nesse dado momento, a gente vai buscar informações em dois tipos de fontes. A primeira dela é a internet. E a segunda dela é o boca a boca, as pessoas falando entre si. Neste momento, a intervenção atrai bons clientes. Ou seja, quando você pretende fazer uma boa propaganda, se você quer fazer uma boa propaganda, você tem que investir em duas grandes vias. A primeira via é a internet. A segunda via é o estímulo boca a boca, o estímulo das pessoas, dos seus próprios clientes. Se você parar e analisar comigo, a própria internet nada mais é do que um estímulo para você buscar informações sobre um dado procedimento, sobre uma dada pessoa. E aquilo que você dá mais credibilidade é quando tem mais pessoas falando sobre aquele produto, quando tem mais relevância aquele produto. Então, na verdade, você consegue, até pela internet, estimular com que pessoas entre si conectem e falem bem do seu trabalho, falem bem do seu serviço, e isso vai ser bom para você. Você precisa estimular essas pessoas a fazerem isso e você precisa aparecer então para elas no dado momento em que elas estão na internet disponíveis para que você, que é disponível com essa chamada, com essa necessidade. Se você conseguir fazer isso, você vai atrair bons clientes. Então não adianta nada você pensar em fazer um bom folder, pensar em fazer uma propaganda na TV, uma propaganda no outdoor, se você não tem um público ainda que está procurando aquela necessidade. Você simplesmente vai passar desapercebido porque o cérebro dela vai bloquear. Então vamos ver quais são as situações mais interessantes para a gente. Primeiro, a gente vai trabalhar mundo online. E aí eu vou mostrar para vocês como que é o comportamento comum e como que é o método que a Odonto Branding criou e que eu vou te ensinar agora como é que esse método funciona. Eu vou mudar para um site normal. Vamos botar aqui um Alt Tab e vamos mudar para... Pronto, nós estamos no Google e a gente vai digitar aqui implante dentário São Paulo. Implante dentário São Paulo e vamos achar várias clínicas, tá? Então a gente achou aqui, ó, Rideri, implante dentário querido, especialista em mestre na USP, Portal do Sorriso, SP Implantes. Vamos olhar aqui essa SP Implantes, é uma franquia, né? Você já deve conhecer ela, se você não trabalha, a gente vai usar esse aqui como exemplo, né? Bom, primeira coisa, quando você acessa um site, já tem duas coisas que são muito ruins. A primeira é, abra sua franquia junto com o cliente, ou seja, ele já mistura duas coisas que não são interessantes. Ele está misturando o cliente de implante dentário com o dentista que pode vir a se tornar cliente. Isso é só um detalhe que eu vou falar porque está aqui muito claro. Mas se você olhar, quando você entra no site, a pessoa já está tentando te vender o implante. Olha aqui, já tem um telefone para você agendar a ligação. Já tem um formulário para você agendar a sua avaliação pela internet. E aí você escolhe a unidade, a agenda. Bom, na verdade, o que você olha aqui? Ó, conheça alguns dos nossos tratamentos. Aí tem implante, pério, orto, endo, dentística, cirurgia. Bom, na verdade, o que ele tem aqui? Ó? Depoimentos, muitas vezes esse aqui é irregular, tá? Muitos desses depoimentos acabam sendo irregular pelo código de ética. Mas quando você olha aqui, você vê que essas pessoas estão simplesmente vendendo cada vez mais. Isso aqui parece uma prateleira. Se você olhar, ó, aqui agende sua avaliação novamente.
Então, é aquele site como prateleira. Você vê o site e fala assim, nossa, parece uma prateleira de supermercado, porque eles estão tentando me vender alguma coisa. Se a gente olhar esse aqui, ó, eu não conheço também, Rideri, vamos olhar o que tem aqui. Se você olhar a mesma coisa, ó, telefone tentando te vender alguma coisa, ó, já está falando o processo cirúrgico é simples, rápido e indolor. E a gente sabe que isso não é verdade, e o cliente também sabe que não é verdade. Então, muitas vezes, a gente já vê as pessoas oferecemos garantia em nossos implantes e condições especiais de parcelamento. Então, você vê que a pessoa, sem querer, ou talvez pelo desespero, ela acaba formando um tipo de propaganda e divulgação na internet que é totalmente incorreta. Avaliação gratuita, algo também que não é legal para a gente colocar. Mais aqui um formulário para preencher. Então você vê que são sites que simplesmente são sites de prateleira. Eles não têm aqui uma chamada, algo que realmente vai me empolgar e vai falar assim, não, eu vou deixar a informação aqui porque eu quero saber de alguma coisa sobre esse sistema aqui. Se a gente olhar aqui, ó, vamos olhar essa aqui também, CROL, Centro Radiológico. A gente olhar a mesma coisa, ó, o telefone, agende seu horário, atendimento. Então, assim, já está tentando vender logo de início, né? Aqui um videozinho que provavelmente vende também o trabalho. Então, é o que mais a gente vê são as pessoas trabalhando dentro desse sistema de, entra aqui, vende, que a gente está querendo vender, ó, recupere sua confiança e autoestima com implante dentário. Vamos olhar aqui. Aí já está aqui o formulário para você agendar seu horário. Então, assim, é muito comum esse tipo de informação. Isso aqui não engaja muito bem as pessoas. Eu vou mostrar o exemplo que eu recomendo para você e vou dizer por que esse exemplo aqui funciona. Eu vou entrar num site que a gente criou para a gente mostrar isso para vocês. Não é esse aqui não. Pronto. Vamos um site que a gente criou aqui para vocês verem como que funciona essa questão de entender. Aqui, por exemplo, a gente está trabalhando a questão de implantes, né? Vamos colocar aqui um saiba mais sobre implantes. Se a gente colocar aqui, por exemplo, a parte de implante e a gente olhar só ela não é algo que está tentando te vender logo de cara. Se você olhar aqui, não tem nenhum formulário para você preencher, nada demais. Mas aí você coloca um texto. Eu vou ler esse texto para você. Olá, em todos esses anos ajudando pessoas, recuperando sorrisos, devolvendo prazeres de comer frutas, carnes, pães e doces, percebemos que muitos candidatos a implantes dentais possuem dúvidas e anseios semelhantes. O que é implantes? Preciso de enxerto? Quanto tempo dura o tratamento? Dói? Como saber o que é melhor para mim? Quanto custa? Enfim, a lista de dúvidas não para aqui. Por isso, a Orthoimplantes criou uma série de materiais que inclui e-book, vídeos e textos que pretendem sanar suas dúvidas e deixá-lo seguro e bem informado sobre o que é melhor para você. Na internet já existem tantos informativos, propagandas, opiniões, vídeos, como saber o que realmente é verdadeiro e o que é enganação. Por este motivo, criamos uma série de materiais para você. Nosso conteúdo é autêntico, fruto da experiência de mais de 3.000 casos concluídos, participação em cursos e congressos nacionais e internacionais, e da consciência de que quanto mais conhecimento adquirimos, mais somos responsáveis por difundi-lo pela sociedade. Assim, deixe o seu melhor e-mail abaixo e enviaremos em poucos minutos um material exclusivo sobre implantes. Será um prazer ajudá-lo e conhecer mais sobre suas necessidades. Desde já, agradecemos sua visita. Abra o seu e-mail que o material que produzimos deve estar lá. Se não estiver na sua caixa principal, peço que olhe na sua caixa de spam. Bom, o que você vê aqui? Você vê que a gente fornece a informação para a pessoa sem exagerar e sem tentar vender algo para ela logo de início. A gente não tenta fazer isso, porque a pessoa não está preparada para isso nesse momento. Ela está buscando informações. E quem oferecer a informação de forma a agradar a percepção daquele cliente tem uma tendência de fechar com ele. Ele vai se sentir mais seguro. Toda vez que você olha um site e já tem alguém tentando te vender, você já fica meio ressabido, você já fica, nossa, será que é a melhor opção? Você fica desconfiado, porque afinal de contas você não quer errar. E aí o que acontece nessas circunstâncias? Você pode não se decidir por fazer naquela empresa. Você simplesmente pode decidir a procurar mais. Então na internet, se a gente imaginar um texto como esse, eu não estou tentando vender logo de cara o implante para o cliente. Estou mostrando para ele que existem muitos materiais e ele já sabe disso. Ele olha no YouTube, ele vê lá como é que faz implante, ele vê cirurgia, ele vê aqueles horrores que tem lá publicado e fazer o quê? Isso realmente está lá, a gente não pode mudar, é uma realidade. Agora eu posso ter uma situação alternativa que atrai os clientes não porque eu estou tentando vender mais barato, porque eu tenho condições de parcelamento, porque eu tenho isso ou aquilo, como a gente vê o site de prateleira, aquela pessoa já tenta vender. Mas simplesmente eu quero
oferecer uma informação adicional. E essa informação adicional eu vou oferecer para quem me deixar um e-mail. Então, se eu, por exemplo, colocar o meu e-mail, por exemplo, aqui, na hora que eu coloco o meu e-mail e dou o Enter, eu vou passar para receber o e-book. Então, eu vou lá mandar para o e-mail do meu prospecto, aquele que deixou o e-mail para mim, eu vou mandar um e-book para ele. Então, o e-book vai ser esse aqui. Ele vai receber um material que ele vai poder baixar, e ele vai poder ver esse material lá no computador dele. Então, por exemplo, aqui a gente clicou para baixar. Olha, aqui está baixando o PDFzinho aqui à direita. Então, quando baixar, ele vai ter acesso a um material que é um material exclusivo, um material onde eu consigo conversar melhor com esse cliente dentro da internet. Então, quando a gente abre ele aqui, ó, percebe que isso aqui é algo simples, tá? É um PowerPoint que a gente montou e mandou salvar em PDF. Então, ele já coloca na primeira página que o conteúdo foi feito por nós, já tem o nosso telefone, etc. E aí a gente coloca alguns textos onde vai explicar para esse cliente como que funcionam os implantes dentais, mas de uma forma muito mais próxima, porque agora ele já me deixou o e-mail, ele já baixou o material, então a gente explica o que é um implante. A gente explica para ele que nos implantes não são todos iguais, que existem modelos diferentes de materiais que ele pode utilizar e que isso vai realmente interferir no preço, que vai interferir em vários fatores, em segurança, em confiabilidade. A gente fala um pouquinho sobre como é a carga imediata, como que é a carga mediata. A gente fala sobre os exames que são necessários para que você consiga fazer um tratamento seguro e tira algumas dúvidas dele, como por exemplo rejeição de implante, que a gente sabe que isso é uma dúvida comum. Lá no final, a gente mostra aqui, ó, sobre alguma coisa sobre o profissional, fala sobre ele, coloca a foto da nossa clínica para ele ver que a estrutura é legalzinha. E tudo isso aqui não fere o código de ética. Isso aqui agora é um material que ele vai baixar. Só que eu já tenho um e-mail do meu prospecto. E por eu ter um e-mail do meu prospecto, quer dizer que eu posso entrar em contato com ele no segundo dia, no terceiro dia, de uma forma automatizada. E é isso que a gente faz. Isso que a gente chama de marketing inteligente, porque todos os dias essa pessoa que deixou o e-mail vai receber automaticamente comunicações minhas voltadas ao tratamento que vão fortalecer ela a ser um candidato a cliente nosso e não um cliente qualquer. Por que ela vai se sentir mais seguro? Porque até esse momento aqui eu não estou tentando vender nada para ela, eu estou só fornecendo informação e eu estou deixando contato, porque se ela quiser de ligar direto, se ela estiver pronta para isso, ela vai entrar em contato comigo. Se ela não estiver pronta, ela vai entrar depois. E depois é quando? É quando nos e-mails sequenciais a gente vai entregar mais informação para ela até num ponto que eu vou convidar ela a vir nos conhecer. Falar, e aí, você já está segura? Já conheceu as informações? Tem alguma dúvida? Me responda esse e-mail se você tiver, porque aí eu vou conversar com você. E normalmente elas respondem, aí você já consegue agendar uma consulta com ela e cobrar por isso, tá? Não é avaliação gratuita que eu estou falando. Você consegue realmente ter um cliente com um poder de compra maior, um poder de informação maior, e esses clientes são muito mais lucrativos do que do que os clientes do outro método. Vamos voltar para a nossa apresentação, que eu quero mostrar para você também como que seria isso no mundo offline, porque afinal de contas, nem todo mundo vai na internet, nem todo mundo vai buscar essas informações, apesar que cada vez mais as pessoas estão na internet, tá? Todo mundo a gente vê isso, que você e eu, a gente busca muita informação na internet. E aí eu quero mostrar para vocês como que a gente utiliza isso, porque na verdade eu mostrei para você um site, um exemplo de site, mas a gente utiliza todas as mídias possíveis, a gente utiliza Facebook, Google e até Instagram, gente, até Instagram dá para utilizar para fazer com que essas pessoas que estão no Facebook, que estão no Google, que estão no Instagram, conheçam o seu trabalho dentro do site. Lá dentro, ela deixe para você o seu e-mail para que você consiga construir um relacionamento sólido. E aí, às vezes, umas pessoas me perguntam, falam, nossa, Éder, mas as pessoas usam a internet assim mesmo? Eu, por exemplo, não tenho clientes que usam a internet. Eu vou dizer para você que você tem. Talvez você só não saiba disso. Talvez você só não saiba, ou talvez as pessoas que usam a internet para fazer pesquisas referentes à odontologia, elas não sejam seus clientes, porque, obviamente, se você não está na internet, como que elas vão te encontrar? Agora você imagina que 80% das pessoas hoje no Brasil fazem buscas referentes à saúde bucal utilizando o Google, utilizando métodos de pesquisa. Então, não estar neste método de resultados, você não estar nos resultados desse método de pesquisa, é simplesmente estar deixando de ter novos clientes, porque eles vão buscar as outras pessoas, as pessoas que estão na internet, as pessoas que anunciam, as pessoas que aparecem no Facebook, e tudo isso tem que ter técnica. Não é só falar assim, não, eu tenho um site, então se eu tenho um site, eu estou na internet. Não necessariamente, porque
Como que as pessoas te encontram? Como que elas sabem que aquele site é seu? Como que elas chegam até você? Você também tem que pensar na forma como trazê-las para lá. Então, o que a gente faz hoje no mundo online é utilizar o Facebook, mas não para fazer spam, para ficar propagando antes e depois, para ficar colocando fotos que realmente não engajam as pessoas, mas para trazer matérias de relevância, que as pessoas vão olhar e vão clicar e vão ser direcionadas para o site. Ou entrar no Google aparecendo simplesmente para sua cidade, porque, afinal de contas, você não precisa de cidades vizinhas. Às vezes você está em São Paulo, poxa, tem 15 milhões de pessoas, como que você vai anunciar para 15 milhões de pessoas? Você tem que segmentar essas pessoas, as pessoas que você mais quer, as pessoas que têm determinada idade, as pessoas que estão acessando de determinado local, tudo isso é importante. E também o Instagram, como eu falei, você consegue utilizar o Instagram porque hoje é uma rede social muito acessada, talvez com mais impacto do que o próprio Facebook, pelo menos em termos de segmentação. A segmentação do Instagram é uma segmentação muito boa. Então você consegue fazer com que essas pessoas vá para o seu site e ao chegar no seu site elas tenham contato com conteúdo seu, exclusivo, que não é um conteúdo que vai querer logo vender para ela, querer logo marcar consulta, mas não, oferece algo de valor para o seu cliente. Você vai perceber que se você fizer isso, eles vão te ver com os olhos muito melhor. Então, entendeu? Isso nós vamos passar para o mundo offline e mostrar como que a gente vai conseguir também isso no mundo offline, ok? E aí as pessoas também buscam. Se a gente pensar no mundo offline, eu vou dar um exemplo dessa revista que você está vendo aí. Isso é uma revista que a gente criou, a revista que a gente criou aqui chama Revista Ortho Implantes, e ela tem várias matérias aí, ó. Se você olhar, tem alguns chamativos, mas lá dentro é interessante, porque nós não colocamos aquelas propagandas típicas do venha nos conhecer porque nossos implantes são melhores, nossa ortodontia é mais rápida, nossos preços são mais interessantes. Nós não colocamos nada disso, nós colocamos apenas matérias de cunho informativo. Então lá dentro a pessoa vai entender realmente o que é um clareamento dental, ela vai entender o que é um implante, o que é uma ortodontia, o que é uma periodontia, qual a importância de se ter uma manutenção periodontal para que a saúde bucal dela seja uma saúde boa. E quando ela vê essa matéria, ela sempre vai procurar nossa, mas quem está me falando isso? Então, todo momento, na revista inteira, tem a Ortho Implantes, que é a empresa, que é a marca, tem o telefone, tem os chamativos, mas não tem a oferta do venha me procurar porque eu atendo mais barato, porque o meu implante é melhor que o dos outros. Não tem esse tipo de comunicação que realmente não é uma comunicação saudável. Eu não estou oferecendo prazos de pagamentos aqui dentro. Eu não estou oferecendo descontos especiais. Eu não estou oferecendo convênios nenhum aqui dentro. Então é isso que eu quero que você entenda como possibilidades de atrair os clientes de forma muito mais saudável. A gente não tem só esse modelo, mas a gente pode, por exemplo, fazer uma outra ação que é enviar qualquer material para a casa do cliente, envia por carta. Afinal de contas, carta ainda é uma ótima forma de prospecção de novos clientes. Você consegue realmente prospectar clientes apenas com carta. Você manda para o endereço dele, fala, olá, o João, José, sei lá, o nome do cliente. Fala, seu José, aqui tem uma carta, essa carta está falando sobre cuidados com seu implante, se você ele é cliente de implante. Ao ler essa carta, o cliente vai lembrar mais de você. Isso vai fazer com que ele fale mais de você, porque afinal de contas as pessoas adoram falar sobre a sua vida pessoal. E falar sobre a sua vida pessoal significa em falar sobre aquele tratamento que ela está fazendo, sobre uma situação cotidiana que aconteceu com ele. E ele vai falar, obviamente, da atenção que você tem com ele, porque você enviou uma carta para ele, afinal de contas. E as pessoas não fazem isso, ou quando fazem em datas típicas, como por exemplo, eu mando a carta no aniversário, eu mando no Natal. Mas, nossa, quantas cartas será que seu cliente recebe no Natal? Eu acho que ele recebe várias, talvez 10, 20. Quanto mais importante esse cliente for, pelo menos importante em termos monetários, eu estou falando, mais carta ele vai receber, porque é assim que funciona. Então, a sua carta vai ser só mais uma durante esses períodos específicos de Natal ou aniversário. Agora, se você imaginar que você manda uma carta aleatória ao longo do tempo, você manda lá no mês de janeiro, no mês de março, para essa pessoa. E nessa carta tem um conteúdo de saúde bucal referente a um tratamento que ela fez no passado com você. O que ela vai perceber? Nossa, esse dentista cuida de mim, esse dentista está preocupado comigo. E ele vai lembrar mais de você e talvez ele fale, nossa, realmente, está na hora de eu voltar lá para fazer minha manutenção dos meus implantes, fazer uma limpeza, talvez, fazer uma consulta para saber o que está acontecendo. Isso vai gerar mais clientes para você. E também ele vai falar bem de você, bem do seu trabalho, ele vai ver a atenção que você tem. Isso vai dar sustentabilidade. Afinal de contas, como eu mostrei na primeira aula, você não precisa em um dado momento da sua vida de ter mais clientes. Você precisa ter clientes bons. E clientes bons, eles atraem bons clientes, da mesma forma que clientes ruins atraem clientes ruins. É assim que funciona, na vida é assim. Então, se você se adaptar a selecionar os bons clientes, você consegue atrair. Existe uma grande oportunidade, só você que assistiu essa aula até agora vai saber disso.
existe uma lei, chama Lei de Pareto. Essa lei, ela quer dizer que 20% das suas ações correspondem a 80% dos seus resultados. Ou, por exemplo, que 80% dos seus problemas advêm de 20% de causas. Quer dizer que se eu tomar 20% de ações, eu posso, às vezes, resolver 80% dos meus problemas. Porque existem muito mais problemas do que causas de problemas. Às vezes, um atraso que você tem, um descuido que você tem, te gera 4, 5 problemas. Por isso que a lei de Pareto funciona tão bem. E muitas empresas usam a lei de Pareto para várias coisas. Uma das coisas que a gente utilizou foi para selecionar bons clientes. Porque quando a gente já estava com aquela clientela alta, aquela clientela estável, a gente precisava, como eu falei na primeira aula, a gente precisava de clientes melhores. A gente não precisava de mais clientes, a gente precisava de clientes melhores. E para a gente ter clientes melhores, a gente precisava fazer com que aqueles que fossem da nossa base de clientes bons, fossem amplificados. Eu precisava atrair mais clientes semelhantes àqueles. Então, uma das nossas ações de marketing que foi extremamente efetiva foi criar uma carta. Na verdade, a gente mandou também essa revista junto com uma carta para os 20% dos clientes que mais indicavam para a gente novos clientes e para os 20% dos clientes mais lucrativos da clínica. A gente separou isso de uma forma muito fácil. A gente pegou o programa, só colocou lá os 20% mais lucrativos, a gente achou eles e a gente enviou na casa deles uma carta com isso aqui, com a revista. A gente enviou com uma carta bonita, agradecendo ele toda a atenção que ele sempre deu para a clínica e colocando o nosso trabalho sempre à disposição dele e dos amigos dele, porque afinal de contas a gente queria realmente chegar em um ambiente melhor, a gente queria crescer a nossa clínica e a gente contava com a ajuda dessas pessoas tão importantes para a gente. E isso deu um retorno enorme, porque se você imaginar que você selecionou a nata dos seus clientes e conseguiu extrair dele o melhor resultado, você imagina o tanto que isso é bom para o seu consultório. Se você pegar o seu consultório agora, imaginar você pegando os 20% dos seus clientes melhores e simplesmente replicar para que eles virem 80%, você imagina o tanto que isso vai fazer você crescer profissionalmente, o tanto que isso vai ser bom para você. Então é isso que eu quero, esse tipo de ação que eu quero que você tome, porque elas são muito boas. Então, se essa parte que a gente comentou agora, se ela te ajudou, eu peço que você deixe aqui embaixo seu comentário, porque eu vou responder você. Eu quero que você comente mesmo o que isso está te ajudando, se está te ajudando, porque, como eu falei, eu quero trazer para você as informações mais úteis, aquilo que eu tenho de melhor, porque faz parte dos nossos 20% que a gente doa gratuitamente para todas as pessoas, independente se é no cliente da Odonto Branding, se não é, porque a gente quer que a odontologia seja melhor, a gente quer que você, como profissional, consiga alcançar melhores resultados, e a gente sabe que esse tipo de conhecimento pode te ajudar. Lembre-se de deixar o seu melhor e-mail aqui embaixo para que você seja avisado da terceira aula e para que você seja avisado também dos nossos outros materiais que a Odonto Branding produz. Nós vamos trazer para vocês ainda esse mês uma série de novos comunicados. Sexta-feira, dia 6/3, dia 6/3, dia 6 de março, eu vou trazer para vocês a terceira aula. A terceira aula é muito interessante, que a gente vai mostrar como produzir mais, lucrar mais e ainda ter tempo livre para ter mais qualidade de vida. É o que você vai ver na nossa terceira aula, dia 6/3, aqui no site da Odonto Brand. Eu tenho certeza que essa aula também vai ter um potencial de melhorar muito a tua vida. Então, eu te aguardo até sexta-feira e, por favor, deixe seu comentário, porque eu quero realmente te ouvir, eu quero saber o que essa aula está ajudando você, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.